graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio muito grande estar com os irmãos e irmãs. Nós temos tido esse privilégio desde sexta-feira. E gostaríamos de convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs sobre a necessidade da cruz e da ressurreição para a construção da nova sociedade que Deus espera que nós construamos a partir da vida da igreja e que é, em suma, o que nós chamamos de vida da igreja e vida na igreja. O versículo 1 de capítulo 3 de Colossenses diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. A primeira conferência que precisamos fazer é se fomos ressuscitados juntamente com Cristo, porque essa é a demanda que o apóstolo nos apresenta. Se fostes ressuscitados. É ressuscitado com Cristo quem passa pela cruz de Cristo. Portanto, quem passa pela cruz certa. Porque há cruzes equivocadas. Por exemplo, há a cruz do ascetismo. É uma cruz. Não toque nisso, não mexa naquilo, não se envolva com isso, não se envolva com aquilo. É a cruz do ascetismo. Não faça isso, não faça aquilo. Tem a cruz do estoicismo. Os estoicos tinham valores morais muito fortes, muito densos. Faça isso, arrume isso, organize aquilo, porte-se desse jeito, comporte-se daquela maneira. Essa é a cruz do estoicismo. Nem a cruz do ascetismo, do não toques, nem a cruz do ascetismo do faça isso, produz ressurreição. A única cruz que produz ressurreição é a cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo a gente morre na morte de Jesus. Isso é muito importante. A gente morre na morte de Jesus. No estoicismo e no ascetismo, a gente morre na nossa morte. A gente se esforça por morrer. A gente se esforça por não tocar numa coisa, não tocar noutra. A gente se esforça por fazer algo, por fazer aquilo outro, porque é nossa responsabilidade, nós temos de fazer, nossa força, boa vontade, esforça-te e por aí vai. Essa cruz não leva à ressurreição. A cruz que leva à ressurreição é a cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo, Cristo morreu e nós morremos nele. Nós nos identificamos com a morte dele. Então nós reconhecemos que ele morreu em nosso lugar. Não apenas por nós, mas em nosso lugar. Que é mais profundo. Morrer por nós é martírio. Morrer em nosso lugar é sacrifício. Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer, mas que não podíamos. Porque a morte que deveríamos morrer era a morte que satisfizesse a justiça de Deus. E nós não éramos capazes de morrer esse tipo de morte. A gente não tinha como saldar o débito da justiça. Do princípio eterno de justiça.
Portanto, Cristo morre em nosso lugar e nós morremos nele. E ressuscitamos nele, porque o sacrifício dele foi reconhecido como suficiente para que nós pudéssemos ser perdoados e ressuscitados. Então o Pai aceitou o sacrifício dele e por ter aceito o sacrifício dele, pôde nos perdoar. O princípio de justiça está satisfeito, agora os seres humanos podem ser perdoados. Mas não apenas podem ser perdoados, como podem ser revivificados, ressuscitados, que é um passo além. Porque uma coisa é nos perdoar os nossos pecados, e outra coisa é depositar em nós a vida de Cristo. Elas estão juntas, mas são pedagogicamente diferentes. Então, se fomos ressuscitados, isso significa que há a vida de Cristo em nós. Aí o apóstolo Paulo diz: buscai as coisas lá do alto. E por que isso é importante saber? Porque o que eu preciso saber sobre buscar as coisas lá do alto, em primeiro lugar, é se eu posso alcançar, né? As coisas lá do alto. Fui desafiado a buscá-las. Ótimo. Tenho condições de alcançá-las? Se não tenho condições de alcançá-las, buscá-las é um gesto inútil. Tá certo? Elas são lá do alto. Então eu só posso buscá-las se tiver condições para tal. E agora tenho. E agora tenho. E por que tenho? Porque a vida de Cristo está em mim. O sacrifício foi aceito e a vida de Cristo foi depositada em nós. Por isso é no poder da vida de Cristo que está em nós que buscamos as coisas lá do alto, sabendo que, em saindo em direção a elas, as alcançaremos. É basicamente o que aconteceu com o apóstolo Pedro, quando ele observou Jesus andando sobre as águas, vindo em direção deles. Depois do primeiro susto, eles o reconheceram, e Pedro disse: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. Ora, com que poder que se anda sobre as águas? Só o de Jesus. E isso, inclusive, exige uma mudança drástica de paradigmas, que é o que o Paulo chama de transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por quê? Porque o apóstolo Pedro era um homem acostumado àquelas águas e à água, um pescador. Então ele sabe que a água não sustenta ninguém de pé. A água não tem densidade para isso. A única maneira de ser sustentado pela água é ou boiando ou nadando. E naquelas condições em que estava o mar da Galileia, nenhum dos dois seriam suficientes. Tanto a tentativa de boiar quanto de nadar resultaria em naufrágio. Aí Jesus está chamando para andar por sobre as águas. Por águas nas quais ele sequer ousaria nadar. E Jesus Cristo o está chamando para andar. Naquela fração de segundos em que Pedro sai do barco, todos os paradigmas dele tiveram de ser mudados. Ele tinha de responder a pergunta: quem está com a verdade?
a minha experiência, que diz que nessas águas não é possível nem ao menos nadar, ou Jesus, que está sobre as águas, dizendo-me: vem, eu o sustentarei sobre essas águas. Vem. Isso é que é vida ressurreta. É uma vida baseada no poder da vida de Cristo. E isso é uma entrega. Porque o Pedro poderia dizer ao Senhor: Senhor, eu estou realmente desejoso de acompanhá-lo nessa aventura de nadar, de andar sobre águas revoltas contra um vento rígido. E para isso eu solicito ao Senhor que primeiramente me dê poder para andar sobre as águas, para que eu possa então acompanhá-lo nesse périplo por essas águas revoltosas. E Jesus responderia a Pedro: enquanto você estiver no barco, você não precisa de poder para andar sobre as águas. Se você quer andar sobre as águas, creia. Creia em mim e venha em minha direção. Saia do barco. Isso é vida ressurreta. Se fomos ressuscitados, já não confiamos mais em nós mesmos, mas confiamos na vida de Cristo que está em nós. Por isso, podemos ir em direção ao alto. Nossa vocação é para o alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Esse é o ponto. Isso tudo aqui é um movimento de fé, como foi o movimento de Pedro. Aqui você chamaria o movimento de Pedro quando ele sai da água? Fé. Se nós passamos pela cruz, nós aceitamos o que a cruz fez. E recebemos o que a cruz, a ressurreição, fruto da vitória da cruz, nos oferece. Primeiramente eu tenho de acreditar que na cruz de Cristo, na morte de Cristo, eu morri. Que as coisas que me incomodam agora, de fato, são memórias que eu preciso resistir, porque eu já estou morto em Cristo Jesus. E agora eu estou buscando uma nova realidade no poder da vida de Cristo, que ora habita em mim. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Essa busca começa no pensamento. Então a primeira coisa é o que o apóstolo Paulo nos recomendou em Romanos também. Essa busca começa em mudar os conceitos, mudar os paradigmas. Começar a entender o que é digno, o que é justo, o que é verdadeiro, o que tem algum valor, o que é de boa fama, o que deve ocupar a minha mente. E aí eu começo a vencer essa batalha na mente, resistindo tudo aquilo que não é do alto. Posso fazê-lo? Pode. A vida de Cristo está em mim. Porque a vida de Cristo está em mim, eu o posso. Eu posso resistir. Eu posso dizer não. E a primeira mudança
que tem de haver no meu pensamento, se eu quiser viver a vida ressurreta, é o que nos diz o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. O que isso significa? Que de agora em diante eu não quero nada, absolutamente nada, que não seja acompanhado de Cristo. Eu não quero mais glória pessoal, eu não estou buscando mais a fama, eu não estou mais buscando a realização pessoal, tudo que eu estou buscando agora é em Cristo Jesus. Então eu terei a fama que Cristo tiver, terei a glória que Cristo tiver. Porque agora eu vivo para que Ele brilhe, para que as pessoas o vejam em mim, para que as pessoas, em vendo-o, possam também entregar-se. Como eu me entreguei, como os meus irmãos e irmãs se entregaram. Então eu mudo a minha forma de viver. Eu mudo a minha forma de viver. Eu me lembro da minha filha mais nova, que está se preparando para ir para o campo missionário, e quando ela estava terminando o colegial, ela me chamou e disse: pai, você tem nos ensinado que nós vivemos para honrar a Deus e servir ao próximo. E então eu vou para a faculdade, eu quero ser missionária, e você me disse que eu preciso ter um curso formal que realmente me possibilite missões, porque o missionário tradicional não tem mais espaço. Falei: exatamente, você entendeu direitinho, é isso aí. Ela disse: então, que curso que você acha que eu posso fazer e que eu possa ajudar o maior número de pessoas? Eu disse: de tudo que você já estudou até agora, o que é que você mais gosta? Qual a área que você tem inclinação, que você trabalha com leveza, que lhe é natural? Aí ela disse: biológicas. Eu disse: então, você pode escolher a enfermagem ou a medicina, você vai ajudar um montão de pessoas e vai poder ser uma boa missionária. E aí ela escolheu a enfermagem, provavelmente porque é menos tempo, não é? Mas alguém disse para ela, ela conversou com um irmão médico e ele disse: olha, quem tem contato mesmo com as pessoas é o enfermeiro. Então, se você vai ser missionária, seja enfermeira. E ela aceitou e foi fazer o curso dela de enfermagem, já está quase terminando. Ela entendeu que agora, que Cristo é a nossa vida, e que toda a glória que nós queremos é a glória que é fruto da manifestação dele. Ela entendeu. Toda a glória que eu quero é aquela que é fruto da manifestação de Cristo. Então isso muda o meu paradigma, porque o grande problema de toda a humanidade, de todos nós, é a chamada realização pessoal. Que nós pensamos que está fora de Cristo, mas não está. A gente se realiza pessoalmente, aceitando apenas a glória que é fruto da manifestação de Cristo. Porque a nossa verdadeira identidade está nos aguardando em Cristo Jesus. Então, como é que eu começo a pensar nas coisas lá do alto? Como é que eu começo a buscar as coisas lá do alto? Eu começo a mudar os valores do meu pensamento. Então, tudo aquilo que vem ao meu pensamento, que não tem a ver com Cristo, eu já começo a rejeitar. E qual é a primeira transformação que tem de haver em mim? O fato de que de agora em diante, a única glória que me interessa é aquela que é fruto da manifestação de Cristo. Isso não quer dizer que eu vou fazer voto de pobreza, isso não quer dizer que eu não vou ter posses, mas isso quer dizer que tudo que eu tiver, terei em nome de Cristo e para Cristo. E usarei como Ele usaria.
Essa é a diferença. Então, só me interessa a glória que é fruto da manifestação de Cristo na minha vida. Só quero aquilo que manifesta Cristo. E só quero aquilo que é Cristo manifesto. É essa a diferença. Aí, eu realmente começo a fazer morrer a minha natureza terrena. Porque a grande dificuldade em fazer morrer a natureza terrena não é que nós não lutamos contra ela, é que nós não fizemos as escolhas certas antes. Isso é como entrar num ringue para travar uma luta de boxe, por exemplo. Você tem um adversário, você não se prepara para enfrentá-lo, não importa o quanto você saiba das técnicas, você não está preparado, você não se preparou. Como a gente se prepara para enfrentar a natureza terrena e fazê-la morrer? Primeiro, tendo consciência da cruz. Eu morri na morte de Cristo. Portanto, agora em mim está a vida de Cristo, porque Cristo ressuscitou. Cristo é a crucificação correta. Porque nós não precisávamos, como eu disse ontem, apenas de alguém que morresse por nós. Há muitos mártires na história da humanidade. Gente que morreu por outros. Nós não precisávamos de mais um. O que é que nós precisávamos? Nós precisávamos de alguém que vencesse a morte por nós. Nós precisávamos de alguém que vencesse a morte por nós. Que triunfasse da morte. Porque esse é o nosso problema. Nosso problema não é morrer. Nosso problema é ressuscitar. Todos nós morremos. A questão é quantos de nós ressuscitaremos. E a grita da humanidade é a ressurreição. Como disse Mayakovsky, e o Caetano Veloso cantou: ressuscita-me porque sou poeta. Mas só tem um jeito de ressuscitar: morrer a morte certa, que é a morte de Cristo. Então, aqueles que morrem em Cristo, ressuscitam em Cristo. Então, creia, se eu passei pela cruz de Cristo, a vida de Cristo agora está em mim. Então, a cruz de Cristo me tirou do inferno, e a vida de Cristo vai tirar o inferno de dentro de mim. Mas isso começa por onde? Primeiro, por essa fé. Segundo, pela consciência de que agora é possível buscar as coisas lá do alto. Então, o pessoal da teologia da prosperidade tem um lema que eles sempre falam aos seus ouvintes: não aceite uma vida medíocre. E por não aceitar uma vida medíocre, eles estão pensando em bens materiais. Bom, isso não é absolutamente nada bíblico, isso não é teologia, é qualquer outra coisa. Mas uma coisa eles estão certos: não aceite uma vida medíocre. A vida de Cristo está em você, seja cada vez mais parecido com Cristo. Não aceite ser um ser humano que não se pareça com Cristo. Não aceite um ser humano que não viva segundo e no poder da vida de Cristo. Esse chamado está correto. Porque é um sem número de cristãos que tem a doutrina correta, mas não tem a vida de Cristo brilhando nele. Ele sabe tudo. Mas quando você procura o amor de Cristo, você não acha. Quando você procura a bondade de Cristo, você não acha.
Quando você procura a misericórdia de Cristo, você não acha. Quando você procura a benignidade de Cristo, você não acha. Quando você procura a docilidade de Cristo, você não acha. Quando você procura a firmeza de Cristo, você não acha. Mas Ele sabe tudo. Mas ele ainda não entendeu que a questão não é saber sobre Cristo, é viver em Cristo, de Cristo e Cristo. Isso é vida ressurreta. A vida cristã é um constante andar sobre as águas. No poder de Cristo. Então, os ressurretos, eles fizeram morrer a natureza terrena. Porque eles agora buscam as coisas lá do alto. A mente deles pensa com essas categorias. E eles só querem o que é fruto da manifestação de Cristo neles. E isso naturalmente faz a natureza terrena morrer, porque eles não vão se prostituir mais. Não vão se vender mais, por nada. Não vão negociar os seus valores. Não vão negociar o que acreditam. Não vão negociar a sua fé. Não vão se vender por nada, por dinheiro algum, por fama alguma, por glória nenhuma, por prazer nenhum. Eles não vão mais querer nada que seja impuro. As coisas para eles precisam ser claras. É de Deus, não é de Deus? Vai exaltar Jesus Cristo ou não vai exaltar Jesus Cristo? Clareza. Tudo tem que estar límpido. Agora, da onde vem essa capacidade de dizer não? Da busca das coisas lá do alto. Da crença, da fé na vida de Cristo que está dentro de mim. Na certeza de que quando eu saio do barco, Jesus Cristo me faz andar sobre as águas. Na certeza de que verdade é o que Cristo disse, não é o que eu experimentei. Na certeza de que o Espírito de Cristo está em mim. O Espírito de Deus habita em mim. E eu posso ir. Porque eu não estou indo mais na minha força. O Senhor que está me carregando. Eu posso dizer não, porque eu não tenho mais medo do futuro. Não, mas se você disser não a esse negócio, você vai perder uma grande oportunidade. Eu não tenho mais medo do futuro. Eu estou em Cristo. Eu não quero grandes oportunidades. Eu quero tudo aquilo que é fruto da manifestação de Cristo. Então é isso que vai matar a natureza terrena. É isso que vai me impedir de cair em paixões. Porque eu vou vigiar que tipo de sentimento eu vou abrigar. Porque não é só uma questão de palavras. Não é só uma questão de pensamentos, não é só uma questão de obras, é também uma questão de sentimento. Eu não vou abrigar certos sentimentos, eu vou clamar ao Senhor Jesus e Ele vai me dar vitória. Porque eu agora posso invocar o meu Salvador a qualquer hora. E as Escrituras dizem que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas eu só invocarei o nome do Senhor se antes eu tiver me convertido. Ou seja, eu quero as coisas lá do alto.
não as que são aqui da terra. Ponto. Isso é conversão. E isso vai me levar a matar a natureza terrena. Porque tudo na nossa vida gira em torno do objetivo da nossa existência. O que é que há de nos realizar? O ser humano dá a vida por aquilo que acredita que há de realizá-lo. Nós cristãos já decidimos. O que nos realiza é a glória de Cristo. Ponto. Sermos instrumentos dessa glória de Cristo. E aí eu não vou mais nutrir nenhum sentimento que seja contrário a Deus. Por uma simples razão, eu não quero. Eu não quero viver nenhuma vida que não seja a vida de Cristo. E eu não quero sentir nada que Cristo não sentiria. Isso não quer dizer que os sentimentos não hão de me assaltar. Porque eu posso ser pego no momento de cansaço, eu posso ser pego no momento de frustração, eu posso ser pego num casamento que eu não estou conseguindo conversar direito sobre ele e a gente não consegue resolver os nossos problemas e um vai omitindo do outro as suas angústias. Eu posso ser pego por uma série de coisas. O que é que vai fazer-me resistir ao que parece ser a resposta à minha angústia ou ao meu sentimento de solidão? Ou ao meu sentimento de desprezo? Porque a pessoa que eu acho que deveria estar cuidando de estar comigo, não cuida de estar comigo. Por exemplo, o que é que vai me fazer resistir? O que realiza a minha vida. E o que é que realiza a minha vida? A glória de Cristo. Aí eu vou dizer não. Eu posso até concordar com todos os argumentos do tentador. Olha, você está se sentindo só. Olha, a pessoa não está cuidando de estar com você. Nos momentos mais difíceis você sente que está sozinho, pendurado no pincel. Levaram a escada e você ficou lá. É verdade, tudo isso é verdade. Então aceita. Aceita essa oportunidade. O que vai me fazer dizer não? Não, não aceito. Porque eu tenho um pacto com Cristo. Eu só aceito aquilo que Cristo aceitaria se estivesse no meu lugar. Eu só aceito aquilo que faz Cristo aparecer em mim. Isso não faz Cristo aparecer em mim, eu não posso aceitar. Mesmo que tudo mais tenha sido verdade. Porque o inimigo mente, mas não chega mentindo. Quando ele diz, transforma a pedra em pão, ele está falando a verdade. Jesus está com fome mesmo. Não está fingindo estar com fome, ele está com fome mesmo. 40 dias sem comer não é brincadeira. Depois de 40 dias sem comer, você come pão mofado. Você está com fome. A questão é o que está sendo oferecido para saciar aquela fome. Se tem ou não a ver com Deus. E foi o que Jesus Cristo disse, não tem nada a ver com Deus isso aqui. Eu vou esperar a palavra de Deus. Quando Ele disser, eu faço. Enquanto Ele não disser, eu fico onde estou. Isso é o caminho de fazer morrer a natureza pecaminosa. Mas como é que eu faço? A partir de onde? Da cruz e da ressurreição. Da mudança de paradigmas. Da mudança de propósito na existência. Por isso que uma fé
que ensina um Deus que faz tudo o que eu quero, é uma fé que gera pecadores. Porque é uma fé em que a pessoa não está buscando identificar-se com a glória de Deus, está esperando que Deus se identifique com a glória dela. Portanto, é assim que eu vou fazendo morrer a natureza pecaminosa, desejo maligno e a avareza. Porque minha realização pessoal agora passa por Jesus Cristo. Aqui está o centro. E agora vivo na fé de que a morte de Cristo me matou e a ressurreição de Cristo me ressuscitou. Aí, me livro das coisas que provocam a ira de Deus. Porque eu fui salvo da ira de Deus pelo sacrifício de Cristo, não sou eu agora que vou provocar a ira de Deus de novo. E aí eu vou despojando de tudo, da ira. Porque agora eu passo a ter um padrão excelente. Eu iro, mas eu quero não mirar, então eu clamo ao Senhor: Senhor, da próxima vez me ajuda a reagir do jeito que o Senhor reagiria. Eu me livro da indignação. Não a indignação contra a injustiça, mas a indignação contra pessoas. Eu sou pego numa vez, mas já digo: Senhor, me ajuda, que na próxima vez que isso acontecer, ou que eu ver a possibilidade disso acontecer, eu me lembre que minha luta não é contra seres humanos. Porque eu quero ser como o Senhor. Eu quero ser como o Senhor. Eu não quero outro tipo de vida. Eu não quero ser gente de outra forma. Eu quero ser gente do jeito que o Senhor é. E isso vai me fazendo entregar-me às mãos do Espírito de Deus. Porque essa é a relação entre a lei e a graça. A lei me põe de joelhos, a graça me coloca de pé. A lei diz: você deve, e ao mesmo tempo complementa: mas você não pode. Aí eu caio de joelhos dizendo: Senhor, eu reconheço que devo e não posso, por isso eu me rendo. Faz a tua vontade em mim. E o que é impossível aos homens é possível a Deus. A fé cristã é andar por sobre as águas. A fé cristã, a vida cristã é um milagre, sustentado pelo poder da ressurreição, pelo poder do Espírito Santo. Agora eu sei que posso em Cristo, na sua vida. Então eu estou constantemente rendido a Cristo, para que a vida de Cristo se sobressaia. E aí eu vou abrindo mão de maledicência, etc, etc, porque vou tendo profunda consciência do meu chamado para ser gente como gente deve ser, que é gente como Jesus de Nazaré. E a partir daí estou pronto para a construção de uma nova sociedade. Porque o versículo 9 fala de uma sociedade marcada pela mentira. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Velho homem aqui não é a velha natureza terrena, é a sociedade. Velho homem, esse homem que aparece em Paulo é sempre um homem coletivo. Quando Paulo está falando de nós, ele fala ou natureza ou criatura. Então ele fala de mim individualmente. Você é uma criatura, você tem de fazer morrer a sua natureza. Mas quando ele diz,
Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ele está falando dessa sociedade que se sustenta na mentira. E ele diz, e vos revestistes do novo homem, a nova sociedade que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E nessa nova sociedade não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, nessa sociedade, Cristo é tudo em todos. Então, velho homem é a velha sociedade, novo homem é a nova sociedade. A igreja é a nova sociedade. E os membros dessa nova sociedade têm de necessariamente ser gente que passou pela cruz e vive pela ressurreição. Passou pela cruz e vive pela ressurreição. Porque aí essa gente tem condições de não mentir mais. Porque não mentir é muito difícil. É muito difícil dizer a verdade, toda a verdade, apenas a verdade, acerca de mim mesmo. É muito difícil admitir as minhas angústias, as minhas fraquezas e as minhas falhas. É muito difícil dizer a verdade. E numa sociedade judiciosa, ninguém fala a verdade. Porque falar a verdade significa ser julgado, condenado e expulso. Por isso a igreja tem de ser essa sociedade onde a verdade pode ser dita. E as pessoas saibam, e onde as pessoas saibam que quando disserem a verdade, serão ajudadas na busca das coisas lá do alto. Não é simples, não é fácil, mas viver a realidade da cruz e da ressurreição é construir uma nova sociedade onde a gente pode dizer a verdade. E não é fácil dizer a verdade. Até porque, nessa luta de fazer morrer a natureza terrena, muitos de nós resvalarão os pés. E nessa hora nós precisaríamos de ajuda para que voltássemos a buscar as coisas lá do alto. Mas isso é complicado. Se a sociedade que a gente chama de nova não for de fato nova. Por exemplo, o sujeito era budista. Ele chegou para o mestre e disse, mestre, eu não estou bem. E o mestre disse para ele, você tem feito as meditações? Não, não estou bem. Você tem vindo no templo fazer, declarar os mantras e tal, recitar os mantras? Não, eu não estou bem. Então não tem jeito. Você não faz a meditação. Você não vem aqui para recitar os mantras. Não tem jeito. Aí ele saiu. Aí ele virou espírita. Um dia ele chegou lá para o chefe do local onde ele se reunia e disse, eu não estou bem. Não está bem? Você tem lido Kardec? Não, não estou bem. Você tem dado vazão à sua mediunidade? Não, eu não estou bem. Você tem vindo aqui para estudar, participar dos rituais? Não, eu não estou bem. Então não tem nada que possa fazer. Você não faz o que tem de fazer, você não está bem, vai ficar mal. Paciência. Ele saiu. Aí ele se converteu. Aí um dia ele chegou para o pastor e para os presbíteros e disse, gente, eu não estou bem.
É mesmo? O que está vendo? Ah, não consigo orar, não leio mais a Bíblia. Você não tem lido a Bíblia? Não, não estou bem. Orado? Também não. Também não estou bem. Não faço porque não estou bem. E você tem vindo às reuniões dos jovens, aos cultos? Não, não estou vendo, eu não estou bem. O que você tem feito? Ah, tem feito isso, tem feito aquilo outro. Eu não estou bem. Aí o pastor e os presbíteros disseram, se ajoelha. Nós vamos impor as mãos sobre você. E o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos vai ressuscitar você. Nós vamos ministrar sobre você o perdão de Deus e a ressurreição de Cristo vai ressuscitar você. E isso é a fé cristã. Porque esse negócio de, então você não está bem, você não tem feito isso, não tem feito aquilo, é a cruz dos ascéticos e a cruz dos estoicos. Não produz ressurreição. A cruz de Cristo produz. Se ajoelhe aí. Nós vamos impor as mãos sobre você. Você está arrependido? Eu estou. Então nós vamos ministrar sobre você o perdão de Deus. E a vida de Cristo vai salvar você. E você vai se levantar pronto para orar, pronto para ler a Bíblia, pronto para estar com os irmãos. Porque nós não vivemos o nosso próprio poder. Nós vivemos no poder de Jesus Cristo. A fé cristã é andar por sobre as águas. Mas para isso, precisa de uma sociedade que aguente a verdade. E saiba que o poder de Cristo é justamente para curar seres humanos que ontem não ousariam dizer a verdade. Mas que agora podem dizer, porque em Cristo Jesus há perdão para os arrependidos e poder para os fracos. Isso é ressurreição. Isso é a gente se ajudando a buscar as coisas lá do alto. E aí a gente está pronto para realmente se revestir como eleitos de Deus, das marcas da ressurreição. Quais são as marcas da ressurreição? Misericórdia. Gente ressurreta é gente misericordiosa. Misericórdia é uma palavra do Antigo Testamento muito rica. Ela vem de uma matriz que é a palavra haram, que quer dizer ventre. Então Deus é misericordioso porque qual mãe que carrega o seu filho no ventre, Deus nos coloca diariamente no seu ventre para nos dar condições de vida, apesar de nós mesmos. Aqueles que têm a vida ressurreta são misericordiosos. Os que passaram pela cruz e obtiveram ressurreição, tratam os outros com misericórdia. Tratam os outros de tal maneira que lhes dão condições de viver, apesar das suas lutas e dificuldades. A vida ressurreta é uma vida de bondade. Os ressurretos são bons. Os ressurretos são bons. Ajudam, socorrem, abençoam. Estão sempre fazendo o bem, como o seu mestre, que andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Os ressurretos são humildes. É claro, tudo que nós queremos é só a glória que manifesta a glória de Cristo. Então não queremos nada para nós mesmos, somos humildes. E mais, somos humildes porque sabemos que vivemos de favor. Tem muita gente que acha que não vive de favor, mas todo mundo vive de favor. Do favor de Deus. É a grande lição da pescaria maravilhosa.
Você sabe, o Mar da Galileia é o mais piscoso dos locais daquela região. Todo mundo ia lá para pescar, porque lá não tem erro. Até um sujeito como eu, que não consegue perceber que o peixe mordeu a isca, consegue pescar lá. Porque tem peixe demais. Mas aí os discípulos passaram a noite toda e não pescaram nada. E aí Jesus chega para o Pedro e diz: e aí, como foi a pescaria? Ah, não pescamos nada. Façam-se ao largo e lancem as redes. O Pedro disse: olha, a gente é pescador, a gente conhece essas águas, não tem peixe aqui. Mas o senhor está dizendo. Lançaram as redes e, você sabe, as redes vieram repletas. Por que Jesus está fazendo aquilo? Porque o Pedro era discípulo part-time. Uma hora ele estava com Jesus, outra hora estava pescando, uma hora com Jesus, outra hora pescando. Por uma razão muito simples, ele tinha família para sustentar. Ele era um industrial, tinha uma indústria de pesca. E tinha de sustentar a sogra, não é fácil. Então ele tem de pescar. Não dá para ficar seguindo o profeta de Nazaré, um profeta maravilhoso, mas tem de pagar a conta. Aí, quando ele recebe aquela profusão de peixes, ele cai de joelhos e diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Por que ele fez isso? Por que ele não ofereceu sociedade para Jesus, ao invés de pedir para Jesus se afastar? Porque ele entendeu a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus era: meu filho, você anda comigo apenas parcialmente, porque você não sabe como se sustentar. Então eu vou lhe dizer uma coisa: você tem o melhor barco, as melhores redes, você é o melhor pescador. Mas eu tenho os peixes. Se eu tiro os peixes, filho, pode vender o barco, pode vender as redes, pode mudar de profissão. Você me segue parcialmente porque você não sabe como você será sustentado? Então eu vim aqui sugerir-lhe uma questão. Quem você acha que tem sustentado você todo esse tempo? Por isso nós somos humildes. Nós sabemos que vivemos do favor de Deus, que não é mérito nosso. Por isso nós não fazemos acepção de pessoas. Porque nós não sabemos explicar porque a graça sorriu para nós e ainda não sorriu para o outro. Não é porque ele é inferior, não é porque ele é diferente. Eu não sei. É o grande mistério do universo. E eu rogo por ele, como alguém um dia rogou por mim. Nós somos humildes. E eu reparto com ele tudo que eu puder. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria que alguém repartisse comigo. Isso é humildade. Os ressurretos são humildes e são mansos. Mansidão aqui não é ser taranta, não. Esse tipo de cara que você pode fazer o que quiser. Mansidão é a principal característica da liderança cristã. Os líderes cristãos lideram a partir da mansidão. E o que é liderar a partir da mansidão? É liderar a partir da prestação de serviço. Isso quer dizer que um líder cristão não consegue dar uma ordem sequer? Pelo contrário, dá ordem com igual ou superior firmeza do que quem lidera a partir do apego ao poder. Mas qual é a diferença entre um líder cristão e um líder que lidera a partir do apego do poder? É que o líder que lidera a partir do apego do poder está pensando em si. Olha, eu tenho um projeto, eu tenho um plano, você faça o que eu estou dizendo, porque eu não vou deixar você me atrapalhar.
Isso é apego do poder. O cristão diz assim, olha, nós temos um projeto, tudo isso aqui é para abençoar e é beneficiar todos nós, e eu vou ajudar você a ser o melhor naquilo que você se propôs a fazer. Faça desse jeito, porque fazendo desse jeito você será o melhor naquilo que você se propôs a fazer. Eu vou lhe dar todas as condições para você ser o melhor naquilo que você se propôs a fazer. O líder cristão lidera prestando serviço. E tem uma visão coletiva dos projetos e do propósito, porque sabe de Deus. E sabe que Deus está usando aquilo para abençoar muita gente. Que as coisas não são sem propósito. Que eu não tenho esse negócio porque sou esperto. Eu sou filho de Deus. Eu sou instrumento de Deus para abençoar gente. Deus me deu condições de abençoar gente a partir daqui. E eu vou ajudar as pessoas a cooperarem com Deus no propósito de Deus de abençoá-las. É outra história. É a maior característica de Moisés. Um homem manso. E que fez o que nenhum líder na história fez. Pegou um bando de escravos numa ponta e entregou uma nação na outra. Um povo sem lei, agora tem constituição. Um povo sem identidade, agora sabe quem é. Um povo sem projeto, agora sabe qual é o seu propósito na história. Um povo para quem Deus era apenas uma voz que falou aos patriarcas, agora sabe o que ninguém mais na humanidade sabe. Sabe o que aconteceu na história e como aconteceu. E qual é o futuro. Moisés. E a característica dele é que ele liderava com mansidão. Os ressurretos são longânimos. Eles suportam o sofrimento. Por isso conseguem viver em família. Conseguem viver em comunidade. Porque não dá para viver em comunidade se você não for capaz de aguentar o sofrimento que o outro impõe sobre você, e se o outro não for capaz de aguentar o sofrimento que você impõe sobre ele. Porque essa é a grande verdade. Cada um de nós tem demandas. E é nesse relacionamento que as demandas aparecem e são supridas mutuamente, mas só os longânimos fazem isso. Os que não conseguem esperar pelo outro, destroem a sociedade. Porque agora nós estamos aqui no mesmo horário cronológico, 11h15, alguns de vocês já podem estar pensando já há algum tempo, onde esse moço vai parar, que não olha para o relógio, mas nós estamos aqui no mesmo tempo cronológico, mas não estamos no mesmo tempo existencial. Aqui tem gente que está em tempo de ir e gente que está em tempo de voltar. Aqui tem gente que está em tempo de sorrir e gente que está em tempo de chorar. Aqui tem gente que está em tempo de construir e tem gente que está em tempo de destruir, derrubar tudo que construiu. Aqui tem gente que está em tempo de abraçar e tem gente que está em tempo de deixar de abraçar. E eu e você não falamos do tempo cronológico, falamos do tempo existencial. Isso quer dizer que nós podemos estar usando a mesma palavra, mas estamos dizendo coisas totalmente diferentes, porque estamos em lugares diferentes. Só os longânimos conseguem conviver com isso. Porque só os longânimos conseguem esperar pelo outro. Os ressurretos esperam pelo outro. Os ressurretos são base para os outros. Os ressurretos se perdoam. Os ressurretos amam. Os ressurretos preservam a paz. O texto, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, muitas vezes é usado assim. Bom, eu estou pensando em tomar uma decisão, então eu vou consultar o meu coração. Se tiver paz de Cristo em meu coração, então está tudo bem.
Não é isso que está aqui nesse texto. O que está escrito aqui nesse texto é o seguinte: se você for fazer qualquer coisa, meu filho, e isso vai quebrar a paz que eu celebrei entre você e a sua esposa, entre você e o seu filho, entre você e o seu irmão em Cristo, não faça. Deixe que a paz que eu celebrei entre vocês arbitre todas as diferenças que há em vocês, entre vocês. Resolvam todas as diferenças entre vocês, preservando a paz que eu celebrei entre vocês. Não a quebre. É isso que está escrito aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Os ressurretos vivem da palavra, instruem-se mutuamente, aconselham-se mutuamente, louvam a Deus com salmos. O que é louvar a Deus com salmos? Eu chegar de manhã, encontrar o Alexandre e dizer: Alexandre, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bom dia. Aí o Alexandre diz: e do Senhor é a terra, e todos os que nela habitam. Bom dia. É isso que é falar com salmos? Não. Embora isso seria muito simpático. Mas falar com salmos é contar a minha história, seja ela qual for, de tal maneira que Deus seja sempre glorificado. O salmo não sonega a verdade, mas termina a história dizendo: em tudo espero em Deus. Em tudo louvo a Deus. Espera, ó Israel, no Senhor. Então, o cristão não é aquele que doura a pílula, que falsifica a história. Ele conta a história como ela é, mas sempre para louvar a Deus. Ele permite que a sua vida sempre seja um salmo de louvor. Mesmo quando ela conta do medo, porque os adversários me cercaram. Mesmo quando ela fala do pavor da seta que voa durante a noite. Eles dizem: mas eu me abrigo nas asas do Altíssimo. Não é que eu não tenho medo da seta que voa de noite, da praga que se insinua, da seta ao meio-dia, mas eu estou abrigado no coração de Deus, debaixo das asas de Deus. Eu percebo o perigo, mas estou confiando em Deus. Me ajude a continuar confiando. É assim que o cristão vive, falando a verdade, mas abrigado em Deus. E isso vira salmo. E tudo que fazemos, seja em palavra, seja em ação, a gente faz em nome de Jesus. O que quer dizer isso? Que a gente só faz o que Jesus Cristo faria se estivesse no nosso lugar. Simples. É como se o Fernando me desse uma delegação em São Paulo, e eu fosse lá resolver um negócio para ele, e alguém me perguntasse: o que você pode fazer? Olha, o Fernando me disse que eu posso fazer isso aqui. Não, mas aqui somos nós conversando. Não, meu filho, você está conversando com o Fernando, ele só não está aqui, diante de você, mas ele está aqui em mim. O Fernando me disse que eu posso ir até aqui. É assim que nós vivemos. Então, Ari, o que você pode fazer? Bom, Jesus Cristo disse que eu posso ir até aqui. Não, mas estou falando com Jesus Cristo. Engano seu. Engano seu. Você está falando com Jesus o tempo todo. Você está falando comigo. Eu estou em Jesus, escondido nele. Você está falando com Jesus o tempo todo. Ele me disse que eu só posso ir até aqui. Tudo que faço em nome dele. Não, o que você vai dizer? Eu vou dizer o que Jesus Cristo me permitiu dizer. Não, mas eu gostaria... Você acha que não entendeu?
não sou mais eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Eu agora estou na terra como preposto de Cristo. Você ainda não percebeu, mas você está convivendo com Cristo o tempo todo. É isso. Isso é vida ressurreta. Isso é consciência ressurreta. E aí, podemos dar graças a Deus em tudo. Não abandonemos a cruz, porque só ela gera a nova sociedade, que dá sentido ao significado da palavra humanidade. Que é uma sociedade de amor, de verdade, de compromisso e de fraternidade, de solidariedade e de bondade, de humildade e de mansidão, de fé, de coragem e de doação. Que Deus nos abençoe. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.